Olá, meus irmãos. Que bom a gente poder se encontrar, a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Claro que nesse encontro há apenas um monólogo, porque só há uma pessoa que fala. Mas quando eu falo, eu fico imaginando quantas pessoas estão tendo acesso a essa exposição. Não é uma exposição, digamos, muito profunda, como eu falei em outra ocasião. As nossas reflexões nos Salmos não têm esse caráter teológico profundo, observando todos os aspectos da interpretação de um texto bíblico, que são os aspectos histórico, gramatical, literário e teológico. Não há essa profundidade que exigiria mais tempo, que exigiria um conhecimento maior e mais profundo, mais amplo, mais intenso, como também exigiria um tempo maior para a exposição. Não é esse o objetivo. Como falei também, não há a intenção de esgotar todos os temas pertinentes ao texto, o que não seria viável e possível. Mas o objetivo é apenas a gente ter esse tempo para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. É interessante como, quando nós chegarmos a meditar no livro dos Salmos, no Salmo 119, a gente vai observar como o escritor do Salmo demonstrou um grande amor à palavra do Senhor, o que implica em amor à palavra. Não tem jeito. Se você ama uma pessoa, você deve aceitá-la por inteiro. Tudo aquilo que diz respeito a essa pessoa deve ser alvo do seu amor. E de muito maior envolvimento é o nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, então tudo aquilo que se refere a Ele deve ser alvo do nosso amor. Se nós amamos a Deus, se você diz que ama ao Senhor Jesus, então você ama a palavra de Jesus, você ama a igreja de Jesus, você ama os que estão em Jesus, em Cristo. E não tem jeito, não tem como você dizer eu amo a Jesus, mas não quero saber da igreja dele, não quero saber da palavra dele, não quero saber dos crentes. Não tem sentido, é uma grande contradição. Numa comparação, se você diz que ama uma pessoa, então você vai amar a família dela, você vai amar as coisas pertinentes a ela. Você não pode dizer eu amo você, mas não quero saber da sua família. Não tem sentido. Muito mais é o nosso amor a Deus. Deve ser pleno, completo, como Ele também nos amou. Deus rejeita o nosso pecado, porque foi o pecado a razão da morte de Cristo na cruz. Deus rejeita o nosso pecado, mas Ele nos ama. E o fato de nos amar implica dizer que Ele quer que nós sejamos realmente pessoas tementes a Ele e que a gente faça a vontade dEle. E aí, com essa palavra, eu também quero dizer bem claro que amar uma pessoa não significa concordar com seus erros. Ao contrário, é por causa do amor a essa pessoa que você aponta os erros dela e diz, olha, não faça isso. Porque amigo que de fato ama é aquele que diz, olha, isso não está certo, não insista nesse caminho. Deus ama você, Deus nos ama de forma completa. Então ele diz, olha, esse caminho no qual você trilha, dirige-se nele, é um caminho de morte. Venha para Jesus, Ele é a vida. Então é assim que a gente vai aprendendo sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo número 63. Que beleza, nós já estamos no Salmo número 63. Daqui a pouco a gente vai estar se aproximando da metade desse salmo. E o que temos a aprender nesse texto aqui? O que vai ser extraído de lição para você, para mim e para todos nós? O contexto é muito importante, porque o contexto vai nos dar um entendimento do significado, do sentido e do peso das palavras que no Salmo estão presentes. O rei Davi escreveu esse Salmo quando ele estava no deserto. Eu vou ler aqui o título que está lá no Salmo 63. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Eu falei em uma outra ocasião
que algumas pessoas sabem, eu creio que você é uma delas, de que o deserto é um lugar inóspito, é um lugar insalubre, é um lugar perigoso e é um lugar onde a escassez é a regra. E também é um lugar de extremos, em termos de temperatura principalmente. Durante o dia é um calor escaldante e à noite um frio terrível. Por quê? Num deserto as nuvens são poucas, então o sol chega com a sua intensidade. E à noite não há nenhuma ação que proteja a pessoa do frio intenso. Então no deserto a pessoa vive extremos, não só extremos na questão da temperatura, mas extremos em termos de outras emoções e de outros sentimentos. Pois bem, Davi estava no deserto. E é interessante porque algumas pessoas desejaram ir para o deserto. Foram forçadas, melhor dizendo, a irem para o deserto. No caso de Davi, a opção dele ir para o deserto não foi assim, eu vou para o deserto para passar uma temporada, para ver como é viver sem nenhum tipo de condição agradável que a vida urbana, no caso de Jerusalém, lhe ofereceria. Ele não foi ali para curtir uma experiência, ele foi ali por necessidade. Ele foi ali porque seu filho Absalão estava no seu encalço, porque além de se levantar contra o pai, Absalão quis destroná-lo, de fato conseguiu, e mais ainda, Absalão quis matá-lo. Então, para não morrer, Davi e toda a sua corte fugiu. E fugiu para onde? Para o deserto. E é nessa experiência, é claro que o deserto não era o fim. Davi queria ir para um outro lugar, mas teve que atravessar o deserto de Judá. E é nessa experiência do deserto de Judá que ele escreveu o Salmo 63. Então, o que a gente aprende? Vamos então meditar na palavra de Deus? Diz assim, Salmo 63, a partir do verso 1. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente. Toda a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu creio que essas palavras já nos dão uma ideia desse contexto. Davi usa uma palavra aqui que talvez alguns não consigam entender. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente. Aqui está dizendo alguém que está aflito, alguém que está desesperadamente desejoso dessa comunhão com Deus, desse contato com Deus, deste cuidado de Deus. Claro que no deserto você tem muito mais a percepção do que falta do que o que tem. Você está muito mais vivendo em termos de condições menores de qualidade de vida do que realmente a questão da condição mínima de subsistência. Então Davi estava num momento muito crítico. Ele estava realmente muito carente espiritualmente também. E é assim que a gente vive. Os problemas, de alguma forma, expõem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como também nossos anseios e nossos desejos. E aqui nesse deserto, nesse lugar tão difícil, ele demonstrou esse profundo desejo, essa necessidade de buscar o Senhor. Mas a segunda parte do Salmo é muito interessante, porque diz assim: a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, e aí ele descreve em 3 palavras o deserto. Essa terra seca, exausta e sem água. Terra seca e sem água são palavras redundantes, mas que reforçam essa escassez. E aí, essa palavra nos lembra do Salmo 42, cujo escritor disse, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. A diferença é que o escritor do Salmo 42 estava numa terra estranha, estava numa condição de cativo, e tinha sido levado depois de uma incursão de a invasão de um povo inimigo, e que o levou deportado para aquela região tão hostil à sua fé. Davi não. Davi não está usando uma linguagem figurada para descrever a experiência dele como alguém está no deserto. Ele estava no deserto. Então o deserto é uma terra seca, uma terra exausta. Essa expressão terra exausta
é uma terra que suga as energias, uma terra que tudo que você faz é extenuante, uma terra em tudo que você faz esgota. Então ele estava se sentindo não só numa terra seca, que não tinha fonte de água, mas sobretudo aquilo que estava sugando suas energias, que estava lhe levando a um momento de exaustão. Os problemas às vezes fazem isso. Há pessoas que têm o prazer de querer nos levar à exaustão emocional. Pessoas que reclamam demais, pessoas que falam demais, pessoas que perseguem demais, pessoas que estão sempre ali vigiando para ver se você comete uma falha, comete um erro, se você tropeça. Então são pessoas que de alguma forma estão querendo sugar a sua alegria, sugar a sua paz, sugar a sua disposição. Pessoas que realmente querem tirar a paz e a alegria do seu coração. Davi estava assim, numa terra seca, exausta e numa terra realmente sem água. Que coisa triste. Mas ele continua descrevendo o seu drama no deserto de Judá, no verso 2. Quero contemplar, ou melhor, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Claro que Davi está aqui se reportando, segundo alguns estudiosos, aquela experiência que ele tinha no culto a Deus. É interessante, se houve um rei combativo, se houve um rei que lutou muitas batalhas, enfrentou muitas guerras, foi Davi. Davi, ao longo dos seus 40 anos de reinado nessa monarquia plena em Israel, ele foi muito combativo. Ele lutou bastante. Saul teve seus embates, mas se você olhar o mapa da época de Saul, na época de Davi e de Salomão, você vai ver que a extensão do reinado de Saul foi uma, a de Davi foi outra, e de Salomão muito mais ampla. A questão toda é que Saul teve embates, mas que ele não teve uma extensão grande do seu reinado. Davi, ao contrário, foi realmente abrindo fronteiras e aumentando a extensão do seu domínio territorial como monarca de todo Israel. E Salomão, de forma estratégica, não por batalhas e guerra, mas por parcerias, casamentos, foi estendendo o seu reinado. Então, dos três, Davi foi o mais combativo. Mas é interessante, apesar de enfrentar muitas guerras, muitas batalhas, adversários internos e externos, não só dentro da família, como o caos que ele enfrentou com Absalão, seu filho, mas também problemas de inveja e os inimigos que tentavam de alguma forma diminuir suas fronteiras. Davi, diz a Bíblia, foi um servo que exaltou o Senhor e que demonstrou ter plena comunhão com o Senhor, não só cantando louvores a Deus, mas compondo louvores a Deus. E segundo alguns outros livros da Bíblia, ele, além de tocar harpa, ele inventava instrumentos musicais para louvar a Deus. Ou seja, apesar de toda a vida corrida que Davi tinha para manter de pé o seu reinado, ele separou tempo para louvar a Deus. Isso quer dizer que tempo é uma questão de gestão, é uma questão de prioridades. Você pode ter uma vida muito ocupada, uma vida muito ativa, uma agenda lotada, mas não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão do tempo para orar, para ler a Bíblia, para cultuar a Deus. Porque se você dedica pouco tempo àquele que te deu tudo, que gratidão você está demonstrando, que amor você está demonstrando, que fidelidade você está realmente expressando. Davi teve realmente esse tempo com Deus. Mas aqui no deserto, ele sente falta daquele tempo em que ele ia a Siló para adorar a Deus. Ele sentiu falta daquele tempo que ele parava para, reunido com os demais súditos do seu reino, adorar o Senhor. Você lembra muito bem que a casa, ou melhor, a arca de Deus estava numa tenda em Siló, e ele resolve levar a arca de Deus para Jerusalém, ainda que fosse debaixo de uma tenda a arca ali, mas eles tinham um lugar
e tinha um momento para cultuar a Deus. E no deserto ele sente falta. Ele diz assim: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. A quarentena nos impede de cultuar Deus, no sentido de ir ao templo, porque o templo está fechado para a celebração presencial. A quarentena impediu que nós fizéssemos cultos e outras atividades na casa de Deus. E quantos estão sentindo falta? Quantos, olha, não vejo a hora de voltar para a casa de Deus, para adorar a Deus com meus irmãos. Mas quantos dizem, eu nem estou sentindo falta. Sabe por quê? Não se sente falta daquilo que não se tem como prioridade. Não se sente falta daquilo que não é importante. Não se sente falta daquilo que está em terceiro plano, nem em segundo. Mas para quem ama Deus, para quem adora a Deus, para quem tem comunhão com Deus, um dia sem cultuar, um dia sem adorar, como faz falta? Se você ler, eu recomendo, Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que os inimigos de Daniel arquitetaram um plano. Eles disseram assim: vamos tentar destruir Daniel e tirá-lo dessa posição que ele está e impedir que ele até seja promovido pelo rei, porque eles sabiam que o rei queria colocar Daniel sobre todos os outros servos de Dario. Pois bem, então esses amigos, entre aspas, esses colegas de profissão fizeram um plano. Qual foi o plano? Chegar para o rei Dario, nós queremos lhe propor algo muito interessante. O quê? Que durante 30 dias ninguém faça nenhuma súplica, nenhuma oração, nenhuma prece a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Como aquilo mexeu com os brilhos, com o orgulho de Dario, ele, claro, é para já. Baixou o decreto durante 30 dias, um mês. Ninguém deveria orar, cultuar e nem fazer nenhuma súplica a nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser ao próprio rei Dario. E aí, quando Daniel soube disso, e aí um detalhe, por que os colegas de profissão de Daniel fizeram isso? Porque eles tentaram ver alguma falha em Daniel para denunciar ao rei e não acharam, porque Daniel era justo, correto e íntegro. Então disseram, então vamos mexer com a fé dele, porque se a gente mexer com a fé dele, a gente consegue destruí-lo. E aí baixaram esse decreto. Por quê? Daniel 3 vezes ao dia orava a Deus, de manhã ao meio-dia e ao final do dia, início da noite. Pois bem, ele tinha tantas responsabilidades, mas separava um momento para orar a Deus, ou 3 momentos ao longo do dia. Pois bem, 30 dias sem orar. Daniel sabia que se fizesse qualquer súplica a Deus durante 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Talvez talvez você, talvez nós pudéssemos pensar assim, ou pensaríamos assim, o que são 30 dias? Senhor, me perdoa, mas durante 30 dias eu não vou poder orar. Durante 30 dias eu não vou poder cultuar o Senhor, tá? Mas olha só, mas logo depois eu volto com todo o empenho, toda a intensidade. Daniel disse, não. Um dia sem orar é muito. Se um dia é muito, imagine 30 dias. Eu não vou deixar de buscar meu Deus durante qualquer período. Eu vou orar a Deus todos os dias. Estamos a mais de 70 dias da quarentena. Embora você e eu não vamos à casa do Senhor, à igreja, ao templo, que você e eu continuemos adorando a Deus em casa. O importante é continuar adorando o Senhor. Davi, no deserto de Judá, sentiu falta disso. E é interessante, no verso 3 diz assim, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. É interessante, Davi fala uma coisa muito forte. Ele não disse, o teu amor é igual à minha vida. Ele disse, o teu amor é maior do que a vida. Ele está falando de uma situação, a gente imagina, eu imagino isso, no deserto, com calor escaldante durante o dia, frio intenso à noite, falta de água, exausto, cansado. A sua vida poderia estar se esvaindo como a água que a gente coloca na mão e tenta segurá-la. A vida dele estava em risco, a vida dele estava se desvanecendo, estava se escoando pelos dedos de sua mão, poderia imaginar. Mas ele fala, o teu amor é maior do que a vida. Por que ele falou isso? Como a gente entende essa frase? É muito simples. A minha vida, a sua vida,
A nossa vida só existe por causa do amor de Deus. Nós existimos porque Deus nos ama. Nós subsistimos por causa do amor de Deus. Logo, a vida não pode ser maior do que o amor de Deus, porque o amor de Deus é a fonte da vida. Então, se o amor de Deus é maior, é o que dá a vida, então o amor de Deus é maior do que a vida. Nós só existimos porque Ele nos ama. É o que falou lá, 1 João capítulo 4. O apóstolo João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós existimos por causa do amor. Então, o nosso amor a Deus é maior. Então, se a sua vida está correndo risco, se sua fé está sendo abalada, exalte e glorifique o Senhor, porque o amor de Deus é maior do que sua vida. Quantos perderam a vida por causa do amor ao Senhor, mas quantos perderam a sua vida por causa do seu amor ao mundo? Gente que deixou de amar a Deus, de cultuar a Deus, gente que começou louvando a Deus na casa de Deus, cantando ao Senhor, e por causa dos encantos deste mundo, abriram mão de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, e passaram a cantar e exaltar as coisas deste mundo. Quantos cantores populares nesses programas de calouro disseram: eu comecei cantando na igreja, hoje eu canto agora, eu larguei mão da obra de Deus. Quantos profissionais começaram servindo ao Senhor, foram levados à igreja por causa dos seus pais e hoje cresceu com profissão, com dinheiro, se esqueceram do seu Deus. É muito triste isso. É muito triste isso. Pessoas que amaram mais ao mundo do que a Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 16: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Ou seja, o amor a Jesus tem que ser maior do que o amor à vida. Porque é o amor de Jesus que nos sustenta. Sustenta você e a mim. E aí, diz ainda o escritor Davi, no Salmo 63, quando eu viver, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Senhor, eu quero fazer o melhor para ti. Naquele deserto, Davi não poderia oferecer o melhor do culto a Deus, com todos os recursos, com toda a infraestrutura que a casa de Deus poderia lhe proporcionar. Mas apesar, escute bem, ele não podia cultuar a Deus como ele gostaria, já que estava no deserto, mas isso não impediu de cultuar a Deus. Ele está dizendo: quando eu puder, enquanto eu viver, eu vou fazer, eu vou te adorar, mesmo no deserto eu vou te adorar, mesmo sofrendo eu vou cantar louvores, mesmo em condições tão difíceis, eu vou continuar te adorando, diz ele. Diz aqui no verso 6, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra de tuas asas. Gente, se durante o dia a vida no deserto é ruim, à noite então mais difícil ainda, por causa dos perigos, por causa das dificuldades, mas eles mesmo aqui, quando chega a noite, quando eu vou meditar, eu me recordo da tua obra, eu me recordo do teu agir, das tuas palavras, porque na verdade você só pode se lembrar do que você viveu. Davi tinha uma vida plena com Deus, e esse deserto que ele enfrentou reforçou o seu amor, o seu empenho, a sua dedicação. No pior momento da sua vida, Davi tirou as melhores palavras para louvar e exaltar o nome do Senhor. Você está vivendo um momento difícil? Não deixe que isso abafe a sua voz, venha tornar a sua vida opaca, obscura, escura. Ao contrário, diga: Senhor, mesmo nesse pior momento da minha vida, eu quero encontrar forças para te louvar, para te adorar, para te servir. Diz aqui o texto, no verso 8 do Salmo 63. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Fazendo um contraste entre como Deus age e os homens agem. Davi, de forma indireta, está falando do seu filho Absalão e de todos aqueles que o acompanhavam. Absalão conseguiu cooptar o apoio de muitas pessoas que antes eram amigas e eram fidedignas
no seu comprometimento em defender o reino de Davi. Mas quando Davi foi destronado e Absalão se insurgiu, aqueles homens de coração dobro, de coração infiel, aqueles falsos amigos, correram para Absalão e tomaram partido dele. Quem são seus amigos de fato? Quem são aqueles que realmente amam a sua vida? Basta um problema para eles se afastarem de você? Davi pôde ver isso, mas ele também viu o agir de forma diferente da parte de Deus. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Porém, aqueles que querem matar-me, há pessoas que querem me matar. Não era só Absalão, eram todos aqueles que estavam com ele. Ele sabia que Deus iria cuidar. Se aproximando do final do Salmo 63, Davi diz aqui no verso 10: serão entregues à espada e devorados por chacais. No deserto, existem animais que estão fazendo parte, todos os animais fazem parte da cadeia alimentar. E os chacais são animais necrófagos. Eles se alimentam de restos. Eles se alimentam daquelas presas ou daquelas vítimas que foram mortas, animais mortos por outros animais, cujos restos foram abandonados. Então os chacais vêm e devoram os restos daqueles que foram mortos. Como se fosse assim, a degradação, né? Aqueles que se alimentam da morte. E aí, de alguma forma, Davi está dizendo o seguinte: aqueles que fazem tais coisas serão devorados pelos chacais. É como se fosse a escória da humanidade. Homens maus, homens ímpios, homens sanguinários, homens violentos. Quem se alimenta, escute bem, quem alimenta a violência, pela violência será devorado. Quem alimenta o mal, pelo mal vai ser destruído. Quem alimenta a falsidade, dela será vítima. Quem devora o pecado, por ele será engolido. É simples. Davi está dizendo: o Senhor vai cuidar daqueles que realmente intentam o meu mal. Serão devorados pelos chacais. E ele termina no verso 11 do Salmo 63. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus o louvarão. Aqui ele fala de si. Ele já era rei, com coroa, com cetro, com súditos, com trono. Mas a coroa foi tirada, o cetro foi tirado, o trono foi tirado, e muitos dos seus súditos tomaram partido contra ou a favor do seu filho Absalão, seu inimigo visceral. Davi era rei, sem coroa, sem súditos, sem trono, sem honra, sem palácio. Estava no deserto. Mas quer saber? Mesmo sem coroa, mesmo sem cetro, mesmo sem trono, mesmo sem súditos, mesmo sem um exército, ele sabia que aos olhos de Deus ele era ungido do Senhor, amado pelo Senhor, e que o Senhor o estava guardando. Não era o que os outros viam, mas era como Davi se via, o que mais importava. Eles não me veem mais como rei, mas eu sei que eu sou rei, ungido pelo Senhor. Não importa muito o que as pessoas olham para você, o que elas dizem de você. O que importa é como você se vê, e como você se vê tem que ser como Deus vê você. Lá em 1 João 2,14, na parte B desse texto, João diz: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu vejo vocês assim, que vocês se vejam também. Por isso que no final diz assim: mas, repito o verso 11, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. É muito simples. A sua boca é usada para louvar a Deus ou para proferir mentiras? A sua boca é usada para abençoar ou para amaldiçoar? A sua boca é para demonstrar fidelidade a Deus ou falsidade? É muito simples. Talvez as pessoas estejam dando crédito ao que você diz. A Bíblia diz lá, nas palavras de Jesus, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será dada como verdadeira. Será dada. Mas a verdade é que vem à tona. E Davi diz: todos aqueles que se uniram com Absalão para falarem coisas contra mim, a boca deles será tapada. Mas a boca que louva a Deus,
permanecerá louvando e adorando o Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida feliz na presença de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.